Bom dia, pessoal! Chegamos no mês de setembro. Setembro é mês de primavera, é mês de florescer, é mês de renovação e, por que não, inovação. E hoje, nesse Café Positivo, eu quero convidar você para a gente fazer essa reflexão sobre a inovação na nossa vida, sobre uma reforma de comportamento e de pensamento. Semana passada eu participei de um evento aqui na Bahia falando de inovação, de transformação social, do papel das organizações do segundo setor nesse processo que a gente tem falado tanto de um novo mercado de trabalho, de uma transição, de uma mudança social que já está acontecendo, que a gente está aí no meio do processo e eu sei que nos angustia não saber como vai ser o amanhã e ao mesmo tempo ter que lidar com tantas mudanças no agora, no hoje. E para falar sobre esse tema de inovação, de comportamento, da gente olhar um pouco mais para dentro, eu quero contar para vocês uma situação que aconteceu aqui por esses tempos, para que você possa também aprender comigo, também aprender com essa pessoa. Então eu vou contar para vocês a história da Joana, vou chamar assim a pessoa de Joana, não é esse o nome dela, mas vou chamar de Joana. E a Joana, como eu, como você, uma pessoa cheia de sonhos, e ela, na cidade dela, ela sempre quis desenvolver muitas ações, muitos projetos de desenvolvimento social, territorial. E quando ela foi para a universidade, ela foi já pensando com essa ideia de que ela ia fazer a formação acadêmica, ia voltar ali para a cidade, para a gestão, ia conversar com os gestores, ia propor projetos de mudanças sociais, de transformação. Então ela projetou, ela criou ali planos para um futuro profissional articulado a esse desenvolvimento da cidade na qual ela mora, na qual ela tem grandes conexões e com o passar do tempo ela vivenciou algumas frustrações e também algumas conquistas, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, dado momento, ela ali dentro do processo da universidade, ela desenvolveu uma pesquisa de desenvolvimento social no município, com participação social, uma pesquisa, um diagnóstico socioterritorial que contou aí com vários estudantes, professores, e a partir daquele movimento, a partir daquele documento que eles formataram, um documento que eu tive a oportunidade, inclusive, de olhar, de ler, um documento realmente muito importante para uma gestão considerar para as decisões, ela se posicionou. Ela esteve em reunião com os gestores, ela esteve ali em alguns encontros e ela disse: olha, eu sou a Joana, eu sou essa profissional, vou entregar meu currículo, eu participei de todo esse processo aqui de pesquisa e eu tenho muito interesse em continuar atuando nessa frente, em continuar contribuindo com esse município, estou à disposição. E aí, gente, aconteceu o que é de praxe na nossa vida, né? Tudo é processo. E quando a gente não entende que as coisas são processo, a gente já tende a criar uma historinha na cabeça da gente de que vai ser tudo mágico. Então eu fiz um trabalho que ficou realmente robusto, de excelência. Aquele gestor pegou o trabalho, olhou, falou: uau, é isso mesmo, ela é demais, chama ela para cá, vamos construir junto. Então cria toda uma historinha na cabeça que na vida real não é bem assim. Porque você pode estar naquele momento apresentando um trabalho para um gestor e ele está com outras demandas, outras prioridades, outros processos em andamento e aquilo não ser prioridade da gestão naquele momento. Perceba que foi um trabalho desenvolvido por uma organização, por uma universidade que entregou para a gestão. Não foi um trabalho que a gestão solicitou, era prioridade naquele momento. Então, quando ela fez junto com a equipe aquela entrega e se posicionou para ter uma continuidade e o gestor acolheu, parabenizou, recebeu todo aquele documento e tal, e não teve devolutiva, não teve continuidade, não se voltou a fazer novos contatos, ela entendeu que o problema era com ela,
que depois de fazer todo aquele trabalho maravilhoso, por ela ser da cidade, por ela não ter um renome internacional, por questões da própria autoestima dela. Então ela colocou tudo na conta da autoestima dela. O problema é comigo, foi um descaso comigo, eles não me querem para fazer essa continuidade desse trabalho. Aí eu fico aqui pensando com você, né? Imagina quantas pessoas chegam por dia num gestor, num secretário, num prefeito, apresenta um projeto, entrega uma proposta de trabalho, entrega um currículo. Imagina como é isso, né? E cada gestor tem as prioridades, tem o que está sendo tratado ali naquele momento. Mas voltando para a Joana, ela ficou muito ressentida com essa história, com toda a dedicação que ela entregou, a entrega que ela fez ali e de não ter tido continuidade. O tempo foi passando e alguns anos atrás eu fui fazer uma consultoria nessa cidade, exatamente nessa parte de desenvolvimento social, de desenvolvimento territorial. Muito antes de eu saber que eu faria uma consultoria nesse município, essa colega, essa professora fez a apresentação de um painel desse trabalho e eu estive lá para apreciar. E aí eu lembrei desse painel, do trabalho, dos dados e mandei um e-mail para ela perguntando como que foi desenvolvido, quem era a equipe, se ela podia, se ela tinha interesse, né, em trabalhar junto comigo nessa consultoria. E ela falou, olha, não dá, né, tô com a agenda lotada, mas a pessoa que trabalhou com a gente, tem uma das técnicas, que é da cidade e que com certeza pode querer integrar essa equipe. E aí eu entrei em contato com a Joana, era a Joana, perguntei se ela gostaria de conversar, apresentei a proposta para ela chegou, ela realmente explicou que ela trabalhou na pesquisa, falou da entrega, contou que ela quis ter uma continuidade que não teve, abre aqui um parênteses, né, isso era 4, 5 anos atrás, então não era realmente prioridade da gestão tratar aquele tema naquele momento. E explicou, inclusive, como ela se sentia em relação à gestão. E aí eu falei, bom, é um trabalho profissional, não é uma questão emocional, ainda que vocês sabem, né, quem me acompanha sabe, que a gestão emocional é uma soft skills que realmente faz toda a diferença na vida da gente. Então, isso é um trabalho profissional, aí é uma escolha sua, integrar a equipe ou não. E, enfim, ela veio, trabalhou na nossa equipe, sempre com essa postura, dentro dos encontros, né, de tudo que a gente teve de atividade, deixa eu ficar quietinha aqui, já não me quiseram uma vez, tem algum problema aqui comigo. Então, isso ela já tinha criado, né, na mente dela, né, já era uma postura dela. E, às vezes, a gente quer alguma coisa, mas a gente está tão viciado, está tão na mania de uma coisa que a gente pensa que é assim, porque é assim há tanto tempo, que a gente não abre possibilidade de olhar de uma outra forma, né? De avaliar outros aspectos. Então ela estava ali, a Joana estava ali numa oportunidade de se conectar novamente, de trocar novamente com aquelas pessoas, de rever a postura dela, o comportamento dela, inclusive criando novas conexões, e ela continuava cada final de atividade repetindo a mesma coisa, porque quando eu quis fazer esse trabalho não me contrataram, porque na época eu fiz todo esse diagnóstico e não serviu para nada, porque isso, porque aquilo. Então ela já tinha criado ali um ressentimento dentro dela. Enfim, é fácil falar sobre o outro, é fácil ter opinião sobre o outro, é fácil falar que foi um descaso comigo porque eu era da cidade, foi um descaso porque era eu que estava propondo naquele momento, eu me senti ultrajada, esse gestor isso, esse gestor aquilo, e agora veio e contratou você. É fácil falar do outro. O difícil é olhar para si mesmo, o difícil é olhar para a opinião sobre si mesma, o difícil é a Joana olhar no espelho e falar, poxa, eu tô com muito baixa autoestima, eu me acho o cocô da pulga do cavalo do bandido. Por que eu não posso sentar nessa mesa? Por que eu não posso olhar olho no olho? Por que eu não posso me posicionar agora que eu tô tendo oportunidade como uma profissional de excelência, mostrar meu trabalho, desenvolver esse processo de conexão para criar oportunidades futuras? Então, essa é a parte difícil que as pessoas não conseguem, e eu tô te chamando a atenção nisso. No caso da Joana, ela tinha uma pessoa ali para trocar ideias com ela, para refletir junto com ela, né? Eu ali como coordenadora do processo, sempre chamando atenção para olhar outros aspectos,
Mas se você não tem uma pessoa para te chamar para esse lugar, provavelmente você está aí estacionado, estagnado, de uma forma que você se comporta diante de uma situação no qual você quer uma oportunidade, você quer abrir uma porta, mas você não consegue atualizar a sua versão. Você não consegue compreender que na vida as coisas são processos. A gente abriu aqui o Café Positivo falando, é setembro, é o mês de florescer, é o mês que vai chegar a primavera. Tudo é processo. Não adianta você ter uma ideia de contos de fadas na sua cabeça, que porque você terminou um curso de tal coisa, você vai chegar lá, apresentar o seu currículo e imediatamente você vai ter um tapete vermelho e você vai sentar naquela mesa com o gestor e as suas ideias maravilhosas serão ouvidas por todos e você vai transformar a sociedade. O mundo não funciona assim. Nós passamos por processos e se você tentar pular as etapas do processo, você vai aumentar só suas frustrações e vai ficar como a Joana, no limite da frustração. Então, continuando aqui na história da Joana, nós terminamos a consultoria e passado algum tempo, uns 2 anos que a gente entregou a consultoria, a gestão entrou em contato comigo que eles precisavam, mais uma vez, né, de um apoio, de um suporte para algumas atividades ali no processo do planejamento estratégico, ali do desenvolvimento social. E foi um momento no qual eu estava com outras demandas e eu falei, eu posso sugerir que vocês convidem a Joana para poder fazer esse acompanhamento? E o gestor falou, claro, pode, inclusive ele é da casa, participou de todo o processo, vai saber conduzir e tal. Eu fui conversar com a Joana para que ela assumisse, né, essa oportunidade, para que ela estivesse junto com a gestão nesse novo momento. E foram assim, foi uma conversa bastante difícil, bastante longa, inclusive, na qual ela trouxe de volta toda aquela opinião que ela já tem há alguns anos, ela está carregando. Essas correntes que a gente fica carregando, de que ela já tinha sido destratada, de que ela não era considerada, de que os títulos dela não valiam nada naquele município, que a gestão nunca deu ouvidos, que, enfim, trouxe de novo toda aquela história e de que ela achava que isso não ia dar certo, porque a hora que ela chegasse lá e eles destratassem ela ia ter a certeza, ia ser muito pior, então para evitar o constrangimento era melhor não ser ela. Então ela trouxe ali, né, todas as justificativas, eu ia dizer desculpas, mas todas as justificativas do porquê era melhor ela não ir. E eu disse para ela, bom, a escolha é sua, obviamente, a gente tem livre-arbítrio, amém, né? Cada um escolhe como quer tocar a vida. Eu, no seu lugar, iria, ou realmente para confirmar que você não tem espaço lá e que nunca vai ter, e que realmente eles te consideram um ser humano inferior, uma profissional inferior, sem capacidade, o que eu, Elisamara, sei que não é real pelas minhas conversas com a gestão, mas que a cabeça dela já criou esse processo. Falei para ela, então ou você vai lá e valida essa opinião que você tem, ou você vai lá e de repente constrói novas pontes, novas conexões, abre porta para novas oportunidades. Ela foi na viagem e desde um dia antes ela já tinha me mandado mensagem esperando que desse tudo certo, porque ela já estava já dentro daquele processo, da certeza que ela tinha, dos conceitos que ela tinha daquela gestão e que ela não consegue mudar. As certezas e os conceitos que estavam bloqueando o crescimento dela, mas que ela não conseguia olhar de outra forma. E realmente a chegada dela lá não foi legal, aconteceu uma falha na comunicação, o motorista levou ela para um hotel que era o hotel errado, até ela descobrir o hotel certo, demorou uma meia hora, mas foi o suficiente, foi o tempo suficiente para todo o cortisol dela subir, toda a mágoa do passado voltar, toda a raiva reaparecer, ela ficar com muito ódio. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem de ódio para o gestor, falando que era um descaso, que sempre foi assim com ela. Curou, né? Eu digo que curou, botou para fora. E aí, beleza, né? Faz parte do processo, não é profissional isso, não façam isso, por favor, não é profissional. Eu, inclusive, conversei com ele, pedi para ele relevar, ter paciência, por conta do nível de maturidade da pessoa, que realmente não se desenvolveu. A gente está com esse problema na nossa sociedade, as pessoas têm pouca maturidade para lidar com os problemas do cotidiano, tudo vira uma coisa absurda, enorme, motivo para
para conflitos e mais conflitos, e tem pouca gente resolvendo e muita gente causando. Essa que é a realidade do nosso momento atual da sociedade. Mas voltando aqui para a Joana, ela fez ali a fala dela. Do meu ponto de vista foi bom porque foi uma cura, e o gestor, a gente conversou e eu disse, por favor, olhe para isso com o olhar da compaixão, da empatia. Ela já tem todo um processo aí com vocês que ela carrega há muito tempo, mas é uma ótima profissional, e vamos torcer para que que o profissionalismo fale mais alto durante as atividades. E conversei com ela também, mandei mensagem, orientei, instruí o posicionamento diante da gestão no dia depois, né, na atividade e tal. Enfim, deu tudo certo, ela foi super profissional, fez uma entrega de excelência, porque ela é uma profissional de excelência. A Joana só não tem maturidade para ter um profissionalismo, para poder acessar as oportunidades que ela quer. Ela quer uma oportunidade para ser uma consultora em um assunto que ela entende super bem, mas ela não tem maturidade para se relacionar com as pessoas envolvidas no processo. Porque qualquer proposta, qualquer ideia que você tenha, você vai ter que convencer as pessoas, você vai ter que se relacionar com as pessoas. Ninguém está dentro da sua mente, ninguém sabe o seu repertório, ninguém sabe como você chegou ali naquela proposta, naquela ideia. Então, as pessoas não estão te perseguindo, as pessoas não estão te desconsiderando, elas não são você, elas não têm ideia do seu repertório e das suas referências. Então, nesse aspecto, a Joana, ela realmente é profissional, tecnicamente falando, ela é uma ótima técnica, ela só vai precisar agora fazer a jornada da maturidade. E foi super bom, né? Deu tudo muito certo no final da atividade. O gestor me mandou mensagem dizendo que deu tudo bem e que gostaria de continuar com ela como consultora. Eu fiquei super contente, super feliz. Falei com ela também, ela me agradeceu por ter orientado ela aí, mesmo que fosse para sofrer, mesmo que fosse para de uma vez por todas cortar relações com a gestão, porque realmente ela, né, nas palavras dela, ela precisava mudar a visão que ela tinha das pessoas, que ela carregava já há muitos anos daqueles gestores, e que não era nada disso. E olha, eu sei que ficou um pouquinho mais longo esse café, mas eu queria vir aqui no começo desse mês, que a gente vai falar de renovação, falar de inovação. Inove primeiro em você, atualiza a sua versão, inove a sua forma de olhar para as pessoas. Para um momento agora, reflete sobre uma situação que está te incomodando, porque geralmente envolve pessoas. O que nos incomodam são as pessoas, o que a gente tem conflitos são com as pessoas, não é com os protocolos, não é com a metodologia, não é com a técnica, mas sim com as pessoas. Então, para o momento, olha para o que tem mais te incomodado aí de situação, olha para as pessoas que estão envolvidas, inova a sua forma de olhar para essas pessoas, inova olhando outros aspectos dessa situação. Comece a fazer pergunta, se liberta desses conceitos e dessas certezas que você carrega há tanto tempo. Pergunta para as pessoas. Se a Joana tivesse perguntado para o gestor lá atrás, quando a gente foi lá fazer o processo de consultoria, oi, tudo bem? Lembra de mim? Ele lembrou, ele cumprimentou ela lá na mesa, na hora que a gente chegou. Posso falar com você? Por que naquela época vocês não quiseram fazer esse trabalho que a gente se propôs, montou um roteiro para vocês? Talvez ela ia saber que não era o momento, que a gestão realmente tinha outras prioridades, que o gestor tinha acabado de assumir a prefeitura, estava com um monte de pepino para resolver, e que aquela parte do planejamento ia ser num segundo momento, não era nada pessoal contra ela, contra o trabalho dela, muito pelo contrário, né? Foi muito bem acolhido o trabalho que eles levaram ali, quanto pesquisa da universidade. Então, para um pouquinho, reflete sobre essa situação que você está aí vivenciando, que você está tendo conflito. Pergunta para as pessoas se vocês não podem olhar para essa situação de uma forma diferente. Se vocês não podem deixar florescer uma outra solução a partir desses conflitos. Desapega dos galhos secos. No outono é o momento em que a natureza, né, vai lá, seca as folhas, seca galho, e na primavera se renova, crescem
os novos galhos, as novas folhas. Então aproveita para se inovar, para desapegar desse monte de certeza, sabe? Libere espaço para você conquistar novas oportunidades. Libere espaço para você fazer novas conexões. Libere espaço para conquistar esse futuro que você quer. Porque esse futuro vai exigir uma nova versão de você. Esse você do outono não é o você depois do processo da primavera. Bom, e com isso eu quero encerrar esse café positivo de começo de setembro, desejando que você tenha uma ótima semana, um ótimo mês, que você se permita se atualizar, se inovar e realizar mudanças no seu comportamento. Setembro é mês de primavera e eu desejo de todo o coração que você e que eu, que nós possamos florir, frutificar. Até a próxima semana.